Olá, bom dia. 6 horas, 2 minutos, 22 graus. A notícia de frente desta terça-feira está no ar. Seja bem-vindo. Hoje, dia 28 de abril, eu quero dar um bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Tudo bem, Antero? Tudo bem, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, daqui a pouco aqui na Notícias de Frente a gente vai falar sobre os professores interinos, o retorno aí das aulas. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou como que isso vai acontecer aqui na capital e a gente ainda vai mostrar como que está o trânsito, vamos mostrar aí a movimentação do transporte coletivo, ontem bastante criticado aqui no A Notícia de Frente, aliás, né, na nossa programação aqui da TV Vila Real. A gente vai mostrar aí, será que melhorou alguma coisa, já que houve a retomada do comércio ontem, segunda-feira. Mas antes eu quero começar a Notícia de Frente repercutindo o cenário nacional. Com a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, começou os rumores de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também poderia sair do governo. Mas Jair Bolsonaro já disse que quem manda na economia é ele, Paulo Guedes. Confira. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o café da manhã para se reunir com ministros e descartar as especulações sobre um possível afastamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia e o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Depois da demonstração de confiança no ministro, foi a vez de Paulo Guedes fazer projeções para o momento vivido pelo país. Queremos reafirmar justamente a todos que acreditam na política econômica, que ela segue, é a mesma política econômica. Nós vamos prosseguir com as nossas reformas estruturantes, vamos trazer bilhões em investimento em saneamento. Então nós seguimos firme no nosso compromisso, a economia vai pegar em V. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. O ministro da Economia espera apoio para congelar os salários dos servidores públicos por 1 ano e meio. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros e para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por 1 ano e meio. Contribuam com o Brasil. Nas conversas internas, o ministro deixou claro descontentamento com o programa Pro Brasil, que prevê investimentos públicos para estimular a geração de empregos após a crise provocada pelo coronavírus. Paulo Guedes defende que esses investimentos sejam privados e considera a proposta uma espécie de bomba fiscal. Nos bastidores, o ministro chama o Pro Brasil de PAC do Marinho, uma referência ao programa criado no governo Lula e também ao atual ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que fez a sugestão. O presidente já está olhando para o futuro e nos pediu a todos estudos. O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, a função dele é justamente coletar esses estudos de todo mundo, porque ele é um coordenador das ações. Da mesma forma que ele integra essas ações, a conta vem para a economia, o orçamento é com a economia. A ideia do governo é estimular os investimentos privados por meio da concessão de serviços públicos, principalmente projetos de infraestrutura que terão leilões este ano. A gente vem falando com os investidores aí nacionais e estrangeiros, está todo mundo ainda empolgado com o nosso programa de concessões, por uma razão simples. Continua o juro caindo aí no mundo afora, né? Há liquidez, o investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades estão aqui. As declarações do presidente e da equipe econômica repercutiram no Congresso. Rodrigo Maia disse que uma possível saída de Paulo Guedes, que tem credibilidade, poderia gerar incertezas e comentou também a possibilidade de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Quando você trata de um tema como impeachment, eu sou o juiz. Eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente. Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não amplie ainda mais uma crise que é do Poder Executivo
e acredito que lá ela deve ficar. Aqui no parlamento a gente deve construir as soluções. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi até a rampa do Palácio do Planalto. Comentou com os jornalistas o resultado da sinalização política de apoio ao ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes falou de manhã lá, a bolsa já subiu um pouquinho. O presidente brincou com uma caneta. Disse que poderia assinar nesta segunda-feira a nomeação do ministro da Justiça. Presidente, o senhor deve decidir hoje a questão do ministro? Talvez. Eu quero aqui ao R7 só atualizar, a matéria aí ainda não estava atualizada da Record TV, mas o novo ministro da Justiça é André Mendonça, que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro, ele que é o advogado-geral da União, e a nomeação dele vai ser publicada no Diário Oficial da União hoje, terça-feira. Então, o novo ministro, já temos o nome dele, André Mendonça, aceita o convite e vai ser o novo ministro de Justiça no lugar de Sérgio Moro. Antério Lúcio. Eu acho que a saída do Moro fortaleceu o Paulo Guedes. O Paulo Guedes estava fritadíssimo no governo. Aquele Plano Brasil foi lançado sem o Paulo Guedes. O presidente estava convencido de que tinha que ser investimento público. O general, ele falou o nome do general, Braga Neto, anunciou o Plano Brasil. O Paulo Guedes era uma figura já subalternizada dentro do governo, mas a saída do Moro, o mercado mandou o recado: olha, não podemos perder o Paulo Guedes. E aí ele está agora prestigiando o Paulo Guedes. Não se sabe por quanto tempo, né? Porque o Bolsonaro é assim. Na segunda ele vai na intervenção com os militares, chama aqueles deputados e senadores e tal de patifaria, e no outro dia ele faz acordo com os patifes, entendeu? Então, Bolsonaro é assim um pêndulo que, para onde sopra o vento, vai o governo dele. Tomara que ele mantenha a coerência do programa do Paulo Guedes, que é um programa de ajuste. Resta saber se nós vamos ter, sim, esses investidores todos vindo para o Brasil. Também o Paulo Guedes esperava, ano passado, que o leilão da pré-sal fosse ser um sucesso absoluto. E foi um fracasso estrondoso. Quer dizer, o leilão do pré-sal, o governo brasileiro não conseguiu vender todos os lotes, e o que vendeu por preços lá embaixo. Então, é preciso ter calma, até porque não é a hora de vender ativo agora. As coisas agora estão desorganizadas, mas pelo menos não causa nenhum novo sobressalto no Poder Executivo, o que talvez seja bom para o Brasil. Mas na entrevista aí, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também deu o recado dele, né, de forma muito bem clara. Ele falou: olha, tudo bem, é o chefe da Casa Civil, o ministro Braga Neto, quem coordena as ações dos outros ministérios, certíssimo, tudo bem, é por aí mesmo. Agora, o seguinte, é o Ministério da Economia que paga a conta. Porque ele falou o seguinte: olha, converse comigo primeiro para saber se vai ter o dinheiro. Esse foi o recado que ele deu, de forma muito bem clara. Quem paga a conta é o Ministério da Economia. E nisso ele tem todo o apoio do mercado. Quando ele estava lá na Berlinda, não é? Era um candidato a deixar o Ministério da Economia, até pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro, o mercado reagiu mal, né? E como o próprio presidente Bolsonaro declarou agora há pouco e nessa reportagem, quer dizer, fortaleceu o Ministério da Economia com as declarações que ele fez ontem, o mercado já reagiu de uma maneira mais positiva. É só lembrando o seguinte, né, que o mercado é meio sem alma, né? Esse confronto aí dos liberais, e Paulo Guedes é um liberal, dos liberais com aqueles que acham que o Estado deve intervir, nesse momento de pandemia, o Estado tem que intervir. O Paulo Guedes é contra essas intervenções do Estado para ajudar estados e municípios, como ele está pedindo agora para congelar salário do servidor público. Antério e Lúcio, vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. A gente está com notícia quente, saiu agora, a Feira do Porto foi interditada no início dessa manhã, na madrugada, e o Bruno Pinheiro ele vai trazer as informações para a gente. A Feira do Porto, vocês todos conhecem, tradicional aqui em Cuiabá. Bruno, bom dia.
Olá, Ariel. Olá, Nayara, bom dia para você de casa, Lúcio, Antero, que acompanham a Record TV. Aconteceu por volta de 4 da manhã, quando essa fiscalização chegou aqui na Feira do Porto, em Cuiabá. Bastante conhecida, eu estou aqui com o celular, com a máscara também, já que para a gente usar aqui durante a nossa entrevista. Ao meu lado, o Tenente Marcos de Mello, da Polícia Militar, que acompanhou essa chegada de toda a fiscalização. Era por volta de 4 da manhã, quando chegou a informação, comando? Positivo, né? A Polícia Militar, ela esteve presente aqui para prestar o apoio, né, para a Secretaria Municipal aí, né, fins de evitar aí a aglomeração e inibir a proliferação do Covid-19, né? Nós fizemos aqui o apoio, né? A Secretaria recebeu informações aí durante a semana que estava tendo muito tumulto, aglomerações, pessoas não utilizando máscaras. Então, hoje foi feito o fechamento aqui da Feira do Porto, né? Aí, posteriormente, depois, vamos ver aí outras situações para tentar liberar aí, tendo visto que nós sabemos que é prioridade, né? Tem pessoas que vivem dos feirantes, né? Os comerciantes aí que vivem da feira, né? Mas a Polícia Militar está aqui para prestar o apoio que foi interditada aqui a Feira do Porto. Ok, então muito obrigado pelas informações. Essas imagens são ao vivo desse momento. Olha só, são várias pessoas, vários feirantes, comerciantes que chegam logo de manhã, outros só com a expectativa em retirar os seus itens que estão lá dentro. São diversos segmentos de lanchonete, de restaurante, de verduras, hortifruti também, que estão ali dentro. E aí a expectativa agora é de retirar toda essa mercadoria que ficou dentro da feira. Na verdade era por volta de 4 da manhã, como de rotina já tornou de rotina essa fiscalização em diversos locais com muita aglomeração aqui dentro de Cuiabá. E aqui, mais uma vez, acabou sendo alvo a Feira do Porto. Quando estava em andamento, o Elker está aqui, ele já falou com a gente numa reportagem que você vai acompanhar ao longo dos nossos telejornais aqui na Record TV. Elker, a gente está ao vivo na Record TV em todo o estado de Mato Grosso. Você estava afirmando que você é estudante, é autônomo e depende totalmente de uma renda que vem daqui. De que forma que você recebe essa informação hoje de que o atendimento não vai acontecer mais? Frustração total. Totalmente frustrado. O que eu vou fazer? Estou totalmente preocupado, que minha faculdade já está atrasada, praticamente 2 meses, né? O pagamento da Universidade Grande aqui de Cuiabá, particular. A gente está nesse impasse, porque também já está começando a ficar escasso os mantimentos também em casa, né? Nossa única fonte de renda é aqui. E agora a gente chega com isso. Já estava funcionando o âmbito, aqui estava funcionando já de uma forma que meio que seletiva. Vocês podem notar que de frente à entrada tem as placas, né, indicando que não pode ter aglomeração. O pessoal aí dentro, todo mundo está usando aquela álcool em gel, usando luva, as máscaras também, né? E agora a gente chega aqui para trabalhar hoje com essa notícia de que está tudo fechado. Ok, muito obrigado pelas informações. São várias pessoas em busca de uma resposta aí do que deve acontecer. Vamos acompanhar aqui as imagens que você acompanha ao vivo, de que existe até informações, né, de que está interditada mesmo. Rapidamente acaba tendo essa aglomeração de pessoas na tentativa de entender de que forma que vai acontecer essa liberação, mas já está aqui totalmente informado, interditado em acordo com a legislação municipal de aglomerações de pessoas. Então a pessoa que chega aqui já tem informação que está interditado em desacordo com a legislação do município. Nós estamos aguardando a chegada do secretário de Ordem Pública, que vai falar mais sobre esta operação, sobre essa fiscalização, e a Polícia Militar vem somente em apoio desta ocorrência, que é esse atendimento que fica aí durante a madrugada e logo de manhã, como era de hábito de várias pessoas chegar até aqui. Hoje encontra a feira já fechada. Então a gente volta já com mais informações e vamos em busca do que deve acontecer a partir de agora e se já tem uma data limite de quanto tempo deve ficar interditada a Feira do Porto aqui em Cuiabá. Nayara, Lúcio, Antero. Obrigada, Bruno Pinheiro, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco, então, ele volta com a gente. Lembrando aí, a gente fala da Feira do Porto e lembra da questão do peixe santo também. O Lúcio lembrou, né? A gente falava logo cedo, não teve peixe santo neste ano. Os feirantes ficaram, os produtores ficaram a ver navios, mas imagina não só o prejuízo, imagina o prejuízo. Agora também, imagina hoje. Hoje é o seguinte, aqui a observação é outra, né? Sim. É falta de organização total da Prefeitura de Cuiabá, né?
A impressão é de que eles não se preocupam com o sofrimento que a população enfrenta. Né? Nesse caso aí da Feira do Porto. Aí é o seguinte, aí lá na Semana Santa, assim é o seguinte, gente, mais gente, um mar de gente lá na Feira do Porto. Aí impediram que esse pequeno produtor que cria o peixe, que gastou dinheiro comprando ração, né, para alimentar os peixes, para vender lá na Semana Santa, foi proibido. Né? Cancelaram, anularam o peixe santo. Né? Quer dizer, causando aí um prejuízo enorme para muita gente, e isso poderia ser organizado, porque é o seguinte... Que esperava essa data, né? Esperava essa data, porque se podia ter lá o mercado do Porto aberto, né, com uma multidão lá dentro, e aí não podia vender ali na esquina, na praça, né, organizando as pessoas que iam lá comprar o peixe, dava para fazer isso, mas não tem critério, não tem organização, não tem respeito nenhum. Como essa fiscalização de hoje. Sim. Vão lá, interdito, e aí? Conversar com as pessoas. Como que fica? Pois é, precisa de um plano, de uma estratégia, né, Lúcio, que a gente vem precisa organizar como deve agir para poder abrir. Exatamente. Não tem essa organização. A prefeitura não orientou absolutamente nada, quer dizer, foi aberto, ficou... Quem que não quer ir lá no mercado, na feira para comprar? Quer dizer, ali a prefeitura tem que estabelecer uma regrinha para os comerciantes. Olha, barra aqui no portão, permita a entrada. Sei lá, a prefeitura tem que estabelecer um regramento para poder funcionar a Feira do Porto. Porque, Lúcio, o prejuízo só hoje já vai ser muito grande, porque tem muito alimento que é perecível. Se você não vende o alimento, bananinha, se tiver madura e você não vendeu... Acabou, ninguém vai comprar ela depois. Acabou, o prejuízo é enorme. E é o prejuízo para o pequenininho. Né? Então, assim, deveria a prefeitura, antes de fazer isso, ter orientado. Né? Vamos aqui ao WhatsApp, rapidamente, participação do nosso telespectador. Você já conhece o número? Ali no cantinho da sua tela, salva aí no celular ou na agenda e manda o WhatsApp aqui pra gente. Vamos com o Chum Chum de Várzea Grande. Bom dia, bancada. Como que o Brasil vai surpreender o mundo se a economia do mundo está parada por causa da Covid-19? Mais um aqui. Bom dia, senhores. Antero, você não acha que o Moro se antecipou em sair por conta própria? Pois ele e o Valeixo, de alguma forma, seguravam as investigações e passavam informações sigilosas ao STF e Dória. Outro detalhe, acho que o Brasil precisa de um líder igual o Emanuel Pinheiro em Cuiabá. Caim, Roberto e Youssef. Agora não sei se você me fala. Tá bom, Roberto. Vamos candidatar Emanuel presidente da República, né? Aí haja paletó, né? Pelo amor de Deus. Ele te fez uma pergunta, né? Não, ele falou o seguinte... Se você não acha que o Moro passava, né? Ficava lá na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, para passar informação para o Dória. Está lendo muito o Carlos Bolsonaro, né? Não é possível. Né? Não é possível. Aquele do Gabinete do Ódio, não é possível. O maestro do Gabinete do Ódio, não é? Olha, já colocaram até o seguinte, ontem eu recebi de um amigo meu, até e aí? E agora, como é que você responde isso? Que a mulher do Moro, o Exército descobriu que a mulher do Moro tinha recebido dinheiro da conta dela. Falei, olha, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É por isso que as pesquisas estão indicando que primeiro eles confiam na TV, depois eles confiam no rádio e depois eles confiam no jornal. Esses três têm credibilidade e sites. E agora, o que não tem credibilidade? Está perdendo credibilidade cada dia a mais, esse tal do WhatsApp. Na internet. Que devia ser uma baita de uma ferramenta para a democratização da informação e que virou molecagem. Olha, e mais uma coisa. Só para acrescentar com o que o Antero falou. Tem pessoas que recebem essas informações e o que a gente se espanta é que elas não têm mais capacidade de raciocinar. Elas leem, recebem uma informação e nem param para interpretar, para analisar aquilo que elas receberam. Né? Ou seja, elas compartilham os maiores absurdos que colocam
lá nas redes sociais. Olha, o Roberto Youssef mandou agora aqui, ele só falou o seguinte, Antero, Caim, eu tô tirando sarro, viu, em relação ao Emanuel. Desculpa, Vamos saber os destaques de vocês rapidamente. Lúcio, qual que vai ser o seu? O meu é o seguinte, é que não se pode mexer com os empresários do transporte coletivo. Isso aí é proibido, terminantemente proibido. Contrariou os interesses dessa turma aí, tem problema. Hoje é o seguinte, não é do transporte coletivo aqui de Cuiabá, não, onde o bolso dos empresários é totalmente protegido pelo poder público. O meu assunto hoje aqui é sobre a AGERO, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concessionados. O ex-presidente aí, que foi demitido, né? Ele está questionando na Justiça para voltar ao cargo, porque o governo do Estado não teria obedecido à lei ao demitir o presidente da AGERO, que estava dentro do tempo de mandato dele. E aí a Justiça está cobrando explicações do governo. E só lembrando o seguinte, que o Fábio Calmon, presidente da AGERO, contrariou interesses de muitos empresários muito bem relacionados com o governo, com autoridades, em vários poderes. E o seguinte, Fábio Calmon foi, inclusive, ameaçado de morte. Então, meu destaque de hoje é para tratar dessa questão. E o seu, Antero? Meu destaque é o seguinte, que o delator, é o que é a principal manchete hoje do jornal Gazeta. O delator Luiz Carlos Cusiol, que era o gerente do Big Banco, diz que tudo começou na Ararate no governo Brairo Maggi, com Éder Moraes, com Brairo Maggi, com Pagô, foi feito aquele grande esquema da roubalheira. E juntando a isso o seguinte, ontem, coincidentemente, o delator aparece hoje nos jornais e ontem o Brairo Maggi estava comemorando a demissão do Moro, como se fosse culpa do Moro e não do que ele fez no governo, as investigações para cima dele, né? O Maggi diz que Moro arruinou a economia porque porque a Polícia Federal, porque a investigação encontrou situações que precisam ser explicadas diante da Justiça por parte do mega empresário Brairo Maggi. Aí arruina a economia. Se investigar o Brairo vai arruinar a economia. Então o Moro é culpado de investigar o Brairo. Então eu vou falar do Cusiol e do Brairo. Por que o Brairo não quer investigação? O que mostra que o Moro investigou a Casa Grande. Só lembrando, o Moro é culpado lá da roubalheira na Petrobras. O Moro é culpado daquilo que os integrantes do PT, do PP, né, partido do Brairo Maggi, não é isso? MDB, né, PTB e Companhia Limitada, né, fizeram com os cofres públicos. Aí é o seguinte, aí arruina a economia, né? Só uma informação aqui. Prenda o xerife, solte os ladrões. Celso de Mello autoriza inquérito no STF para apurar declarações de Moro com acusações a Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça divulgou conversas com o presidente para comprovar tentativa de interferência de Bolsonaro na PF. Se o material for falso, Moro pode ser indiciado. Tá? Vamos então para o intervalo e a gente volta com a notícia de frente. Essa é a tentativa de agora, né? Essa é a tentativa agora, de desqualificar o maior símbolo de combate à corrupção no país. Deu para entender? Ele não é símbolo do Centrão, não. Não é símbolo do Centrão, né? Não é símbolo dos bandidos, não é símbolo dos corruptos. Ele é símbolo da decência e da honestidade e está sendo crucificado por esse indecente, repugnante gabinete do ódio. Só isso.